Capítulo 11, Tutorial 9. Assim que seus olhos encontraram o olhar feroz de Yonvoo, os companheiros de equipe de Caim congelaram no lugar. Apenas aquele olhar sem emoções fez suas pernas tremerem involuntariamente. Pô, por que está fazendo isso? Você não tem nada a ver com esse cara. Pô, por que se tá atrapalhando a gente? Um deles reuniu coragem e gritou com Yonvoo. Era uma regra não escrita no tutorial que os jogadores não deveriam interferir nos negócios uns dos outros. Todos eles tiveram classificações e circunstâncias diferentes, e era comum ver jogadores não gostarem de intrometidos. Tecnicamente, Yonvoo não tinha razão para intervir, mas ele disse sem rodeios: "Eu não gosto disso, Ruki. Eu disse que não gosto. Você tem algum problema com isso?" Os dois não conseguiram responder, e Yonvoo zombou deles. "Vocês estão fazendo o que quiserem, então por que eu não posso?" Eles queriam gritar contra tal absurdo, mas os olhos ameaçadores por trás da máscara tornavam difícil a fala. Eles tinham o pressentimento de que se envolveriam em uma grande confusão se continuassem. Yonvoo disse: "Abaixem suas armas." Os outros companheiros não disseram uma palavra. "Krakari. Coloque-as para baixo agora. Joguem-nas fora. Por favor." Caim não aguentou mais e começou a gritar. Os três começaram a largar as armas um a um, olhando um para o outro. "Clang. Clang. Ok, agora, deixe Caim ir", disse um deles com a voz trêmula, ainda em alerta máximo. Naquele momento, Yonvoo zombou. "Idiotas!" Ele pressionou o pé, quebrando a coluna de Caim. Crack, os olhos de Caim rolaram para trás quando ele caiu no chão. Ele ainda estava respirando, mas estava claro que ele não conseguia mais mover seus membros. "Vê você, não foi isso que você prometeu." "Ak." Um dos companheiros ficou pálido e engasgou de surpresa. Ele nem percebeu que Yonvoo já havia jogado uma adaga nele, e ele mal conseguiu evitá-la. Ela havia sido lançada em um momento de distração. Aproveitando disso, Yonvoo aproximou e bateu no peito dele com o cotovelo, acertou o externo com o joelho e deu um soco no estômago. Crunch! Os músculos do companheiro se romperam, seus ossos se desintegraram com um som de explosão. Sua mandíbula foi esmagada e alguns dentes quebrados. Tudo ele desabou, coberto de sangue, mal conseguindo respirar. Parecia que ele poderia parar de respirar a qualquer momento. "Eu vou te matar. Só morra logo." Os companheiros restantes correram atrás de Yonvoo e balançaram suas espadas em direção ao seu pescoço e à sua cintura, em uma última ofensiva. Eles tinham visto seus outros companheiros desmaiarem, sem nem mesmo ter a chance de ferir Yonvoo, e como não podiam fugir, eles tiveram que tentar lutar. Yonvoo abaixou-se para evitar os ataques e simultaneamente puxou a adaga da cintura, e cortou-os em sua frente. Svish! Svish! Ah! Ari! Meu pé! Os dois caíram no chão quando seus tendões de Aquiles e artérias foram cortados. Clunk! Clunk! Um punho voou em direção a seus rostos, e suas cabeças se voltaram para trás, com as bocas se enchendo de uma espuma sangrenta. O queixo de Yu caiu enquanto observava a situação se desenrolar. Aconteceu tudo muito rápido. Embora fossem pessoas desprezíveis, os jogadores conseguiram passar na sessão por conta própria. Mas Yonvoo esmagou não apenas 2, mas 4 deles de uma vez. Ele sabia que Yonvoo era forte, mas não achava que seria tão poderoso. Era improvável que a equipe fosse capaz de fazer um retorno, a menos que alguém os levasse a um sumo sacerdote ou trouxesse uma poção de cura superior. Do contrário, morreriam ou ficariam aleijados pelo resto de suas vidas, o que era mais provável. Yu sentiu-se muito aliviado ao pensar que viveriam o resto de seus dias dessa maneira, e queria expressar sua gratidão. Yonvoo estava calmo e composto como se tivesse acabado de dar um passeio. Ele sacudiu um pouco do sangue de sua adaga, embainhou-a casualmente na cintura e olhou para Yu. "Você está babando." Yu enxugou apressadamente a boca com a manga. Houve uma risada e Yu ergueu a cabeça com os olhos arregalados. Yonvoo estava usando uma máscara e seus olhos estavam impassíveis desde que se conheceram, então Yu acreditava que ele não tinha emoções.
Ele tinha ouvido alguns risos de escárnio, mas nunca tinha ouvido a verdadeira risada de Yonvou. No entanto, Yonvou se virou como se nada tivesse acontecido. Se cuida. Tenha cuidado com outras pessoas de agora em diante, o espere. Sem pensar, Yu gritou, mas Yonvou continuou andando sem olhar para trás. Yu gritou com urgência: o obrigado. Yung. Algum dia eu serei como você. Yu pensou consigo mesmo que precisava superar sua fraqueza e se tornar forte como essa pessoa. De repente, Yonvou parou e virou a cabeça. Yu se encolheu por um momento, perguntando se havia cometido um erro. Tente ir ao Jardim Frésia, perdão? Será muito útil para você. Yonvou assinou um adeus sem dizer mais nada. Yu ficou parado por um momento com uma expressão vazia, mas logo entendeu o significado de Yonvou e cerrou os punhos. Jardim Frésia, não é? Como se tivesse feito uma promessa a si mesmo, ele voltou seu olhar para o outro lado da sala. Oh! Olha só para isso! Em um local com muitos desistentes, um homem que de vez em quando ficava agachado em um canto e bocejava, exclamando de admiração. Ele tinha cabelos desgrenhados, roupas ásperas e uma aparência suspeita. Definitivamente não era uma pessoa que deixava uma impressão positiva nos outros. Mas sua expressão mudou quando ele olhou para algo perto do portão, como se ele fosse uma criança que encontrou um brinquedo divertido. Ei, ei! Pare de dormir e levante-se. Você nem me deixa dormir. Qual é? O jovem de cabelo desgrenhado chutou um menino com cara de bebê que se mecia e se virava. O menino se levantou e franziu a testa ligeiramente enquanto esfregava os olhos. Apesar de sua cabeceira e olhos sonolentos, seu rosto era bonito o suficiente para temer qualquer um. Se não fosse por seu palmo de Adão, as pessoas pensariam que ele era uma menina. Você viu aquilo? Viu o quê? Aqueles caras que estavam se gabando de sua admissão em Aranguidã, eles acabaram de apanhar. O menino bocejou. O que há de errado nisso? Ele estava prestes a dizer que não era inesperado, já que os quatro estavam andando por aí agindo de maneira arrogante. Ele esperava que alguém os espancasse por sua atitude e, além disso, eles nem eram tão bons. No entanto, quando o jovem desgrenhado acrescentou outra frase, o menino apenas o encarou com os olhos arregalados. Todos eles foram espancados por apenas um cara. Seus olhos sonolentos brilharam de repente. Um cara? Sim. Eu acho que ele passou na sessão sozinho também. O menino exclamou. Oh! Um sorriso suave tão fofo que até os corações dos homens vibrariam apareceu em seu rosto quando ele olhou para o portão que levava à sessão. Ah, sério? Em um momento como este? Isso é ótimo. Achei que não sobraria ninguém. Você sabe, aquele Caim ou quem quer que fosse é muito bom. O menino inclinou a cabeça de uma maneira adorável. Mesmo assim, você disse que o cara acabou de ferrar com Aranguidã, então Xionva vai enlouquecer, certo? O jovem riu maliciosamente. Não, eles eram apenas candidatos em potencial. Ei! Mesmo assim, vim aqui sem esperar muito, mas já vi algo divertido bem rápido. Então, o que acha? O quê? Sobre torná-lo nosso companheiro de equipe. Você não acha que ele é bom? Como ele está sozinho, isso significa que ainda não pertence a um time. Eu não acho que haverá ninguém como ele aqui. Não estou convencido. É muito incômodo entrar em conflito com Xionva. Ah! Desde quando você se preocupa com isso? Ei! Isso é verdade. Em qualquer caso, só para verificá-lo novamente, devemos ir atrás dele. Isso é um mau hábito então. Você não vem? O menino estufou as bochechas em resposta à pergunta do jovem. Eu não disse não então. Ele sorriu suavemente novamente. Você não sabe que eu gosto desse tipo de coisa muito mais do que você. Ei, ele disse. Obrigado. Yonvou riu enquanto se lembrava das palavras de Yu. Ele tinha um longo caminho a percorrer, então ele não se importava com esse tipo de conexão secundária. Além disso, ele espiou a habilidade de linhagem de Yu com seus olhos dracônicos. Ele era um feiticeiro. É uma habilidade que permite que ele imbua uma pessoa ou objeto com mana.
Achei que não veria esse tipo de coisa. Aqui ele se sentiu atraído por essa habilidade única que era rara até mesmo na torre. Se eu pudesse mantê-lo perto de mim, seria uma grande ajuda no futuro. Claro, isso só se ele conseguir passar por este lugar com segurança. Yonvou não conseguiu apagar o sorriso de seu rosto quando ele se lembrou da expressão séria de Yu. O que me faz lembrar. Yonvou parou e olhou em volta. Onde está a passagem que leva à seção B? Ele não sabia se era por causa da briga com o grupo Kain, mas podia sentir os outros jogadores olhando para ele. Ele os ignorou e passou pelo centro da sala de espera. 4 portas estavam enfileiradas no final da parede à sua direita. Ao passar por uma linha amarela que indicava o ponto de partida da seção B, uma mensagem apareceu automaticamente em sua retina. O desafio da seção B está começando. A seção B tem 4 passagens. Selecione uma porta e limpe a passagem. As portas eram exatamente as mesmas, exceto pelas cores: branco, azul, vermelho e preto. Vou escolher preto. Yonvou examinou cada porta e se dirigiu para a da extrema direita sem qualquer hesitação. A sala de espera da seção B era um local cheio de desistentes. Mas não posso desistir como eles. Já prometi aos meus amigos sair daqui com segurança. Não sou o único que está passando por momentos difíceis aqui, então não posso desistir. Fui instruído a escolher uma das 4 portas, então escolhi. Mais tarde, porém, me arrependi de minha escolha. Yonvou escolheu azul. Cada porta conduzia a uma sala diferente com um nível de dificuldade predefinido. Quanto mais à direita uma porta estiver, maior será o nível de dificuldade. Seu irmão havia escolhido a segunda porta mais fácil. A seção A tinha sido muito difícil, então ele e seus companheiros decidiram escolher uma porta relativamente mais fácil para respirar. Mais tarde, porém, depois que Yonvou já estava um tanto acostumado com a torre, e aprendeu sobre os segredos do tutorial, ele se arrependeu de ter escolhido a porta azul. As recompensas variavam de acordo com a dificuldade do desafio selecionado. O caminho atrás da porta preta é chamado de Rota Negra. Musgo branco e canibais estão esperando lá dentro. A seção A testou apenas as habilidades físicas dos jogadores, mas a seção B testou outros fatores: tomada de decisão, cognição, atenção, concentração, determinação e assim por diante. Os jogadores seriam avaliados de acordo com as escolhas que fizessem, e até mesmo de acordo com a consciência de uma situação. O potencial para encontrar as peças escondidas que os guardiões deixaram para trás, como se tivessem armado uma caça ao tesouro, dependia dessas qualidades. Devo colocar minhas mãos na espada vampírica de Batoria que, enquanto Yonvou pensava na localização da peça escondida na seção B, ele, lentamente, colocou a mão na porta preta. Capítulo 12, Rota Negra, Parte 1. Você entrou na Rota Negra. Atravesse a lagoa e alcance o lado oposto. Yonvou tremia de hesitação, e talvez o motivo desse estado não seja a Porta Negra, mas sim por ele não ter experimentado um derramamento de sangue por muito tempo. Embora esse tenha sido apenas um confronto com alevinos, foi útil até certo ponto. A palavra alevinos é dada aos peixes recém-saídos do ovo e que já reabsorveram o saco vitelino ou, no caso dos ovovivíparos, como os lebistes, logo após o nascimento. Com isso em mente, o Yonvou usou essa palavra para mostrar que eles eram muito fracos. NT2. Soldado biólogo. Yonvou ainda estava em falta com algumas áreas de suas habilidades físicas e habilidades provindas pela torre. A experiência de passar por situações de vida ou morte no campo de batalha, os instintos adquiridos por meio dessas provações e a determinação necessária para isso eram alguns meios de suprimir essa falta. Porém, como o dinheiro, isso não se dá em árvores. Yonvou tinha uma compreensão precisa de seus pontos fortes e fracos. Eu posso recuperar minhas habilidades. Eu não preciso ter pressa. Eu só tenho que continuar avançando da mesma maneira que venho fazendo até agora. Yonvou deu uma olhada ao redor, enquanto organizava seus pensamentos. Então, esta é a Rota Negra, o desafio mais difícil. A Rota Negra tinha um terreno muito simples. Havia um enorme lago que se estendia sobre um terreno severamente acidentado.
Devo atravessar esse lago nadando. Esse parecia ser o objetivo. Lagoa de água pesada. A lagoa é feita da água que o gigante Mimir acidentalmente derramou enquanto a transportava. Nenhuma forma de vida comum pode viver nessa lagoa. Yonvou se abaixou e mergulhou sua mão na água. Não parecia água normal, ela era extremamente densa. Só para ter certeza, ele jogou uma pequena pedra, que encontrou perto de seus pés. A pedra, assim que entrou em contato com o líquido, rapidamente se desintegrou enquanto afundava no lago. Como suspeitei, Yonvou juntou as sobrancelhas. De fato, não é água comum, por isso ela deve ser chamada de água pesada. Será que recebeu esse nome por sua densidade? Ele pensou. Se uma pessoa ordinária mergulhasse no lago, eles seriam esmagados. Ainda que seus corpos pudessem suportar a pressão, eles ainda não durariam muito, nem a flutuabilidade os ajudaria. Se eu tentar atravessar nadando sem saber a profundidade e largura desse lago, estarei morto em breve. Fora isso, eu nem sei o que está dentro do lago. A janela de informações dizia que formas de vida comuns não poderiam viver na lagoa, mas isso não incluía formas de vida incomuns. Mesmo que não existam criaturas fora do comum, provavelmente, deve haver uma armadilha montada sob a superfície. Yonvou, ponderando a situação, optou por não pular no lago, preferindo examinar as paredes que levavam até aquela água densa. Deve estar aqui em algum lugar. Olhos dracônicos. Dezenas de imperfeições apareceram ao longo das paredes, e Yonvou encontrou um local onde as imperfeições estavam emaranhadas e pressionou-as com as mãos. Clank! A parede começou a roncar, abrindo-se para dentro e levantando uma nuvem de poeira. Então, com um baque forte, uma escada surgiu. Ela levava ao subterrâneo. Agora sim, um pequeno sorriso cintilou no rosto de Yonvou. Era a peça escondida enterrada na Rota Negra, a localização da espada vampírica de Batory. Você entrou na masmorra. Você encontrou a peça escondida, Sala do Gelo e da Chama. Você adquiriu 300 karma adicional. Yonvou ignorou o som agradável em sua cabeça e desceu para a masmorra. A escada em espiral parecia se estender até o fundo de um abismo. Logo, não havia luz, e a escada se perdeu na escuridão. Ainda assim, Yonvou não se preocupou muito com isso. Fortalecimento dos sentidos. 17,8% graças ao seu alto nível de habilidade, que aumentou quase 3% depois de limpar a sala do chefe na seção A. Agora era possível para ele entender o que o rodeava por meio de diferentes sentidos, sem se preocupar com a visão. Ele verificou os barulhos, o terreno e seus próprios movimentos. Tudo parecia normal, e não havia nenhum ponto cego para ele. Apenas alguns dias atrás, ele teria que se concentrar totalmente em manter sua habilidade ativa, mas agora, ele estava tão acostumado a isso que poderia colocá-la sem prestar muita atenção. Sua habilidade havia sido incorporada por ele, e, com ela, Yonvou podia se mover pela masmorra sem nenhuma dificuldade. Ele não sabia o quanto havia descido, quando um vento cortante soprou, e a escada chegou ao fim. Uma nova caverna apareceu. A cheia caverna estava cheia de musgo branco, que crescia ao longo das paredes. Musgo branco, um tipo de musgo que contém a essência da lua. Pode causar doença se ingerido. Também não tem um gosto bom. A explicação era simples, mas Yonvou já estava ciente dos efeitos do musgo branco. Só mais tarde descobri que a dificuldade da Rota Negra significava que ela também tinha muitas soluções diferentes. Uma das soluções é o musgo branco. O musgo branco é uma substância cheia de essência lunar. Embora seja um alimento básico para muitas criaturas, não se adapta à constituição humana. Se alguém o comer, não conseguirá absorver a energia e até ficará doente. Jogadores que, de alguma forma, conseguiram encontrar masmorras, geralmente evitam um musgo branco. Os jogadores que escolheram a Rota Negra muitas vezes voltaram depois de encontrar a caverna. A falta de luz, a profundidade da caverna e as coisas inúteis lá dentro pareciam uma perda de tempo, e ninguém queria demorar quando tinha que seguir em frente. Mesmo o irmão de Yonvou não soube por bastante tempo o segredo da caverna.
No entanto, aprendi sobre isso com meu amigo íntimo da família, Yondan. O musgo branco é um tipo de material e existe uma forma única de consumi-lo. O musgo branco é muito frágil e simplesmente derrete quando ingerido. Porém Yonvou parou e voltou seus olhos para um som que se aproximava. Cric cric cric. Uma cabeça apareceu no musgo branco, de repente. Ela pertencia a uma centopeia vermelha, do tamanho de um antebraço, cujo exoesqueleto parecia bastante resistente. Redgong, uma centopeia que se alimenta de musgo branco. Por habitar cavernas aquáticas, seus olhos se atrofiaram e ela passou a depender de outros sentidos. Às vezes, ela prefere carne a musgo. Como se acreditasse que Yonvou estava atrás de sua comida, a centopeia moveu suas pernas rapidamente e rastejou ao longo da parede do teto em direção a Yonvou. Uma pessoa comum ficaria surpresa e enojada, mas Yonvou deu um passo à frente. Os insetos e bestas que comiam musgo branco desenvolveram a habilidade de irradiar calor para absorver a essência da lua. O calor se originava de seus corações, que continham a propriedade fogo. Ele tocou sua adaga com a ponta dos dedos. A propriedade do musgo branco era água, e se uma pessoa consumisse o coração ígneo e o musgo branco de uma criatura ao mesmo tempo, ambas as propriedades se sintetizariam, transformando a mistura em um elixir que fortalecia ossos e músculos. Numerosos elixires existiam na torre. Alguns aumentavam o poder mágico e outros afetavam certas estatísticas, ou propriedades. Yonvou queria aqueles que o ajudassem a nutrir seus ossos e músculos. O corpo humano é muito fraco, sendo facilmente afetado por doenças e ferimentos. No entanto, o elixir pode transformar um corpo vulnerável, como o humano, em um mais adequado para o combate. Yonvou disparou a adaga para frente, adaga essa que perfurou o exoesqueleto rígido do rei do Gong. Sangue e fluidos corporais espirraram. A centopeia deu um grito estridente, torcendo o corpo e espalhando suas forcípulas. No entanto, enquanto Yonw00 se arrastava para frente, o solo embaixo dele começou a desmoronar com um estrondo. O monstro das chamas apareceu. Missão oculta / gelo e chama conteúdo. A sala de gelo e chama está cheia de monstros únicos que se alimentam de musgo branco. Se eles deixarem a masmorra, o ecossistema será lançado no caos. Casse o máximo de monstros que puder. Recompensa. As recompensas serão dadas de acordo com o número de monstros mortos. 100 ou mais. 100 pontos. 300 ou mais. 300 pontos. 500 ou mais. 500 pontos. Mais recompensas adicionais de acordo com a realização. Mais de 1000. Depende disso então o quarto do gelo e da chama tinha mais um prêmio além da espada vampírica de Bathory e o fortalecimento do corpo. Karma. Quanto mais Yonvou caçava, mais forte seu corpo se tornava e ele também acumulava karma e recompensas. Era basicamente um tesouro inimaginável. Eu tenho que ganhar a recompensa por matar 1000 monstros. Yonvou optou por não atacar a centopeia diretamente. Ao invés disso, ele rapidamente virou o corpo de lado para evitar o ataque. Crunch. O rei de Gong acabou batendo com a cabeça nas rochas, esmagando-as com suas forças. Os monstros aqui são muito fortes. Mesmo com meu corpo melhorado, eles não são fáceis de matar. Será perigoso se eu permitir que eles me ataquem. Assim que Yonvou terminou de avaliar o rei do Gong, ele mirou em seu corpo. Clang. A adaga ricocheteou no exoesqueleto, deixando apenas um arranhão para trás. Sim, é difícil. O rei do Gong se enfureceu e contorceu-se para pegar Yonvou com todas as suas forças. Mais uma vez, Yonvou evitou por pouco seu ataque, Fate quebrando a cabeça. Nesse momento, uma nuvem de poeira se ergueu, quando um poço profundo apareceu no lugar onde ele estava. Ataques normais não vão prejudicá-lo. O exoesqueleto é muito resistente. A adaga que joguei perfurou sua pele por acaso, ainda assim sendo insuficiente para machucá-la. No entanto, ele não podia deixar que essa batalha se transformasse em uma guerra por exaustão. Ele não sabia quanta vida o rei de Gong tinha, e olha que Yonvou estava apenas na entrada da masmorra. Ele tinha que terminar a batalha o mais rápido possível. Crunch.
E mais uma vez, o rei Dugong lançou sua cabeça em direção a seu oponente humano, gritando estridentemente. Continua no próximo vídeo.